João capítulo 19. Jesus é humilhado e espancado. Sendo assim, Pilatos tomou Jesus e o mandou flagelar. Os soldados trançaram a coroa de espinhos e a puseram na cabeça de Jesus. E ainda vestiram-no com a capa de púrpura. Nota de rodapé 1. Para ridicularizar a Jesus, os soldados o vestiram com a capa do exército, à guisa de manto real. Teceram a coroa de ramos de tamareira, cujos espinhos causavam dores terríveis. Aproximaram-se dele e diziam: Salve, Rei dos Judeus! E esbofeteavam seu rosto. Nota de rodapé 2. Os soldados se perfilavam e cada um, zombando, o agredia com um violento tapa no rosto, em grego, com um violento tapa no rosto. Mais uma vez, Pilatos saiu e afirmou aos judeus: Vede, eu o trago à vossa presença, para saberdes que não encontro neste homem motivo algum que o possa condenar. Pilatos cede ao clamor dos judeus. Então assim que Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse Pilatos ao povo: Eis o homem. Ao verem-no, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! Mas Pilatos contestou-os, dizendo: Levai-o, vós outros, e crucificai-o, pois eu não encontro nele culpa alguma. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei e, conforme essa lei, ele deve morrer pela blasfêmia de se declarar filho de Deus. Entretanto, ao ouvir essa alegação, Pilatos ficou ainda mais atemorizado e, voltando para dentro do pretório, interrogou a Jesus: De onde vens tu? Todavia Jesus não lhe deu qualquer resposta. Então Pilatos o advertiu: Tu te negas a responder-me? Não sabes que eu tenho autoridade para te libertar e poder para te crucificar? Ao que Jesus lhe afirmou: Não terias qualquer poder sobre mim, se não te fosse dado de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado ainda maior. Nota de rodapé 3. Pilatos percebeu em Jesus o que os romanos chamavam o homem com qualidades divinas e tenta camuflar sua insegurança com autoritarismo. Todo poder tem procedência divina. Em grego, de cima, Provérbios capítulo 8, versículo 15. O verbo entregar, aqui em grego, foi usado para descrever o ato traidor de Judas e agora de Caifás, que recebera de Deus privilégios e responsabilidades de sumo sacerdote. Desse momento em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus o ameaçaram, exclamando: Se deixares esse homem em liberdade, não és amigo de César, pois todo aquele que se faz rei é contra César. Quando Pilatos ouviu esse clamor dos judeus, trouxe Jesus para fora, no tribunal, e sentou-se no trono do juiz, em um lugar conhecido como pavimento de pedra, mas em aramaico é Gábata. Nota de rodapé 4. O tribunal era uma plataforma mais alta, com uma cadeira vistosa, em que o magistrado romano se sentava quando exercia suas funções judiciais. Pilatos teria presidido todo o julgamento desse local, não fosse a insistência dos religiosos judeus
para não entrarem no pretório a fim de evitar a contaminação. A fim de evitarem a contaminação. E esse era o dia da preparação, a sexta-feira da semana da Páscoa, por volta da hora sexta, quando então Pilatos declarou aos judeus: eis aqui o vosso rei. Nota de rodapé 5. Próximo ao meio-dia. Na época, romanos, gregos e judeus calculavam as horas a partir do nascer do sol. Para Seve, em grego judaico, recebe o significado de véspera do sábado, sexta-feira. Eis aqui o vosso rei, disse Pilatos aos judeus. Eles, porém, exclamavam: a morte! A morte! Crucifica-o! Então, Pilatos lhes perguntou: devo crucificar o vosso rei? E os chefes dos sacerdotes lhe responderam: não temos rei senão César. Nota de rodapé 6. Pilatos conseguiu fazer os judeus mais religiosos exclamarem que não tinha outro rei senão o imperador romano César. Mas João enfatiza que coube ao próprio Pilatos proclamar para a história que Jesus é o rei. Além disso, João vê um profundo significado nas muitas coincidências ocorridas. Por exemplo, na época e hora do julgamento, condenação e execução de Jesus. Segundo a Mishnah, lei codificada e escrita dos judeus, quando a Páscoa caía na véspera de um sábado, o holocausto da tarde era realizado às 12h30 e oferecido às 13h30, 2 horas antes do tradicional. Depois disso, era sacrificado o cordeiro pascal. Diante disso, Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. E em seguida os carrascos se apoderaram de Jesus e o levaram para fora. A crucificação de Cristo também encontra essa passagem, Mateus capítulo 27, versículo 32 ao versículo 44. Também encontrar essa passagem em Marcos capítulo 15, do versículo 21 ao versículo 32. E em Lucas capítulo 23, do versículo 26 ao versículo 43. E assim, carregando sua própria cruz, Jesus saiu para um lugar chamado Calvário, Gólgota em aramaico. Nota de rodapé 7. Calvário vem do latim calvaria e significa caveira. O uso desse termo procede da Vulgata. Do original, a expressão é aramaica, Gólgota, mas em hebraico ela tem outro nome, Gulgolet. Os pais da igreja viram no ato de Isaac carregando a lenha para o holocausto. Os pais da igreja viram no ato de Isaac carregando a lenha para o holocausto. Gênesis 22, versículo 6. Jesus carregando a própria cruz até o Gólgota. O antítipo, tipo ou figura de Jesus carregando sua cruz. Ao afirmar que o próprio Jesus carregou sua cruz, João não contradiz os demais evangelhos sinóticos. Ao contrário, ele enfatiza que Jesus foi senhor da situação o tempo todo, embora conduzido para o local da execução. Ele caminha com seus carrascos, como quem está cumprindo a missão, e não como vítima relutante. E assim, carregando sua própria cruz, Jesus saiu para um lugar chamado Calvário, Gólgota, em aramaico, onde o crucificaram, e com ele outros 2, um de cada lado, e Jesus no centro. Então Pilatos mandou escrever uma placa e pregá-la no alto da cruz com os seguintes dizeres: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Nota de rodapé 8. Era costume escrever numa placa o crime do qual o condenado fora culpado e afixá-la sobre a cabeça ou prendê-la ao redor do pescoço.
Placa em latim é títulos. Pilatos pensou em uma frase que irritasse os sacerdotes judeus e ordenou a confecção da placa de Jesus nas principais línguas do mundo na época: o hebraico, o aramaico, língua comum dos judeus da Palestina, o latim, língua do poder militar romano, e o grego, língua de comunicação cultural entre as províncias orientais do Império Romano e o restante do mundo. Muitos dos judeus leram a placa de Jesus, pois o lugar em que ele foi crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus discordaram de Pilatos, dizendo: não escrevas o rei dos judeus, mas sim que esse homem se dizia rei dos judeus. Todavia Pilatos lhes asseverou: o que escrevi, escrevi. Nota de rodapé 9. João ressalta o caráter simbólico da inscrição na placa. É pela cruz que Jesus se torna o rei messiânico, e esse fato deve ser anunciado ao mundo. Os sumos sacerdotes judeus não conseguiram compreender o que estava ocorrendo, e Pilatos transformou-se em profeta inconsciente ao reafirmar majestosamente: o que escrevi, escrevi. O que disse, está dito para sempre. Após haver crucificado Jesus, os soldados tomaram-lhe as vestes e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, sobrando a túnica. Esta, entretanto, era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo. Comentaram assim uns com os outros: não convém rasgá-la, mas vamos decidir, por sorteio, quem ficará com ela. E isso aconteceu para que se cumprisse a escritura ao declarar: dividiram as minhas vestes entre si e tiraram sortes pela minha túnica. Nota de rodapé 10. Salmo 22, versículo 18. A túnica sem costura, em grego chiton, tem sido interpretada de maneira alegórica desde Joséfo e Filon, como uma referência à unidade dos homens em Cristo. João admira-se da riqueza de acontecimentos relacionados ao que Jesus havia predito e às profecias registradas nas Escrituras. E assim procederam os soldados, a mãe e os amigos junto à cruz. Próximo à cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus, contudo, viu sua mãe e junto a ela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Nota de rodapé 11. O vocábulo grego aqui usado por Jesus ao dirigir-se à sua mãe é difícil tradução. Entretanto, como em João 2,4, é claro o amor e respeito de Jesus por sua mãe. Em seguida disse Jesus ao seu discípulo: eis aí tua mãe. E daquele momento em diante o discípulo amado a recebeu como parte de sua família. Eis aí a tua mãe. E daquele momento em diante o discípulo amado a recebeu como parte de sua família. Nota de rodapé 12. A tradição da igreja indica que o discípulo amado foi João, o autor deste evangelho, e que José, marido de Maria, já havia morrido. Está consumado. Também encontrará essa passagem em Mateus capítulo 27, versículo 45 ao 56. Marcos capítulo 15, do versículo 33 ao
37, Lucas capítulo 23, do versículo 44 ao 46. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo já estava concluído, para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Nota de rodapé 13. Jesus tinha consciência de que estava cumprindo mais uma profecia. Salmos 69, versículo 21, Salmos 22, versículo 15. Próximo havia um cântaro cheio de vinagre. Então embebedaram uma esponja com vinagre. A colocaram na ponta de uma vara de isopo e a ergueram até a boca de Jesus. Nota de rodapé 14. Vara de isopo, planta de folhas aveludadas, que cresce em varas com cerca de 1 metro, identificada com a manjedoura e usada nas aspersões rituais. Levíticos capítulo 14, versículo 4, Salmo 51, versículo 7. Purifica-me com isopo. É mais um simbolismo litúrgico pascal, que João faz questão de destacar. Êxodo capítulo 12, versículo 22. Próximo havia um cântaro cheio de vinagre. Então bebedaram uma esponja com vinagre, a colocaram na ponta de uma vara de isopo e ergueram até a boca de Jesus. Então, assim que experimentou o vinagre, exclamou Jesus: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou seu espírito. Nota de rodapé 15. Jesus entregou seu espírito, morrendo voluntariamente. João 10, versículo 18. Não como apenas mais um mártir da história, mas como sacrifício aceitável a Deus. Isaías capítulo 53, versículo 10. Jesus foi traspassado porque era o dia da preparação da Páscoa, véspera de um sábado especialmente sagrado, os judeus não admitiam que os corpos ficassem na cruz. Nota de rodapé 16. Era a coincidência do sábado da semana com o dia da Páscoa, que ainda ocorre no calendário judaico de tempos em tempos. Segundo a lei dos judeus, um corpo não poderia ficar exposto em um poste depois do pôr do sol. Deuteronômio capítulo 21, versículo 22. E porque era o dia da preparação da Páscoa, véspera de um sábado especialmente sagrado, os judeus não admitiam que os corpos ficassem na cruz durante o sábado. Pediram então a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e tirar seus corpos. Sendo assim, vieram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e em seguida o outro homem que com Jesus havia sido crucificados. Mas quando se aproximaram de Jesus e viram que ele já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com a lança. Imediatamente brotou. Saiu sangue e água. Água e sangue. Nota de rodapé 17. Essa é uma das evidências da completa humanidade de Jesus e que, simbolicamente, aponta para a água batismal e o vinho, sangue da ceia. 1 João capítulo 1, versículo 7. 1 João capítulo 5, do versículo 6 ao 8. E aquele que a isso presenciou, disso deu testemunho, e o seu depoimento é verdadeiro, pois ele está consciente de que está relatando a verdade, para que também vós creais. Nota de rodapé 18. Conforme a tradição judaica, João poderia ter considerado o aval de uma segunda testemunha para reconhecer a total veracidade dos fatos narrados. É possível que Tiago, irmão de João, martirizado por Herodes Agripa em 44 depois de Cristo. Atos capítulo 12, versículo 2, tenha sido coautor desse testemunho.
pois ele está consciente de que está relatando a verdade para que também vós creais. E todas essas coisas ocorreram para que se cumprisse a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Nota de rodapé 19. Êxodo capítulo 12, versículo 46. Números capítulo 9, versículo 12. Salmo 34, versículo 20. E mais ainda, como diz a Escritura em outra passagem, olharão para aquele a quem transpassaram. Nota de rodapé 20. Assim como percebe o cumprimento de uma profecia no fato de as pernas de Jesus não terem sido quebradas. João cita o texto profético de Zacarias 12:10. Ao ver os soldados perfurarem o lado de Jesus. Leia Zacarias capítulo 9 ao capítulo 14 e note a alternância dos pronomes eu e ele. Jesus é sepultado. Também encontrado essa passagem em Mateus capítulo 27, versículos 57 ao 60. Marcos capítulo 15, do versículo 42 ao 46. E Lucas capítulo 23, do versículo 50 ao 54. Algum tempo mais tarde, José de Arimateia, que era um discípulo de Jesus, ainda que secretamente, por causa do medo que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos concedeu a ele permissão. Então José de Arimateia veio e retirou o corpo de Jesus. Nicodemos, aquele que havia dialogado com Jesus durante a noite, veio também, trazendo cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Nota de rodapé 21. Ou cerca de 34 quilos. A libra em grego, litra, equivale a pouco mais de 300 gramas. Tanto José de Arimateia como Nicodemos eram ricos, fariseus e membros do Supremo Tribunal dos Judeus, Sinédrio, o STF da época. Assim, pegaram o corpo de Jesus e o envolveram em faixas de linho, juntando as especiarias conforme a tradição judaica de sepultamento. Nota de rodapé 22. Os romanos só entregavam o corpo de um executado aos parentes mais próximos. Entretanto, jamais quando a condenação fosse por sedição ou traição, como no caso de Jesus. Por outro lado, mesmo que essas especiarias não fossem tão caras quanto o nardo puro usado por Maria de Betânia, em João capítulo 12, do versículo 3 ao 5, uma quantidade tão grande só era vista em sepultamentos da realeza. Assim, pegaram o corpo de Jesus e o envolveram em faixas de linho, juntando as especiarias conforme a tradição judaica de sepultamento. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim. E no jardim, um sepulcro novo, onde ninguém jamais havia sido colocado. E assim sepultaram Jesus ali, por ser o dia da preparação dos judeus e considerando que o sepulcro ficava próximo. Nota de rodapé 23. O termo urgia. Foi preciso fazer o sepultamento de Jesus muito rápido, pois o pôr do sol daria início ao sábado. Constantino descobriu esse túmulo em 325 d.C. e o chamou de edícula, que significa caverna.